Ele nasceu em Horizonte no dia 2 de dezembro de 1986. Jogou em equipe como Horizonte, Fortaleza, Botafogo de Ribeirão Preto, Náutico, Mogi Mirim, Vila Nova, entre outros. Foi atleta, mas há 4 anos exerce a função de executivo de futebol. Atualmente ele defende as cores do Maracanã. Nosso maestro de hoje é Gilmar. Fala, campeão. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Obrigado, bom dia. É sempre bom estar participando, né, de programas, de podcast, e estar falando um pouco, né, da minha trajetória, tanto de atleta como agora de executivo de futebol. Obrigado pelo convite. Show de bola, cara. E comigo aqui, doutora Joyce Maciel. Que bom, mais uma vez com a gente no podcast, na TV, no rádio, em todo lugar. Olá, bom dia a todos, bom dia Gilmar, bom dia João Paulo. Vamos falar um pouco, né, sobre a trajetória do Gilmar, que é uma trajetória principalmente no futebol cearense de grande relevância, né? Eu tenho certeza que os torcedores estão ansiosos para saber mais sobre você. Show de bola. Então, deixa um abraço para a turma da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, que toda semana acompanha um episódio novo, inédito aqui no Maestros da Bola. Também com novidades, nós estamos no canal do YouTube, são mais de 150 episódios, tá? Então vai no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo que você conhece, tá? E também, novidade, Joyce, estamos no Spotify, então você consegue nos ouvir também lá no Spotify, tá? Que é um podcast, então já tem lá 4 episódios ou 5, enfim, até amanhã deve ter mais uns 10 aí. Então fica ligado, maratona no Maestros da Bola. Bora começar, campeão? Vamos lá. Como foi a tua história aí com o esporte? Como foi que começou o teu bate-bola? Começou aonde jogar futebol? Cara, minha trajetória começou no Horizonte, né? Começamos aí em 2005, né? Teve uma peneira de futebol lá e pro Sub-20. E eu morava num sítiozinho afastado. E recebi o convite, já jogava amador e tal, e me viram e tal, eu fui lá, né? E gostaram de mim, graças a Deus. Fiz um bom trabalho e fiquei no Sub-20. E de lá, cara, foi muito rápido, entendeu? Porque assim, foi um Sub-20, eu já subi pro time da terceira divisão. Era eu, o Léo Jaime, que jogou muito tempo no Bragantino, eu, o Léo Jaime, o André Cassaco, né, que até hoje ainda tá jogando ainda também, mais outros. E a gente subiu pro profissional, né? E lá fomos treinando, fomos se adaptando também, porque eu não tive base, né, cara? Eu já comecei com 18, 19 anos, então já foi muito tardio, né? Hoje os meninos de base 15 anos já estão do esporte, aquele volante do esporte, o meninozinho. Rapaz, 16 anos já tá com qualidade, muita né? personalidade jogando. E no nosso tempo era um pouco mais difícil. Mas, porém, peguei pessoas muito boas, que quando eu subi, me estenderam a mão mesmo, me ajudaram bastante. Tanto o Jefferson, goleiro, que teve no Horizonte, foi uma pessoa, Jefferson Júnior Cearense hoje, que é o treinador do Maracanã, nosso treinador. Então, são pessoas que me ajudaram demais, entendeu? Então, eu na terceira divisão, eu tive uma oportunidade em 2005, mas em 2006, na chegada do Ageu, já foi diferente. Eu estava no Sub-20, também tinha idade de Sub-20 também ainda, 2006, e o Ageu precisou de um zagueiro, né? Eu lembro como se fosse hoje. O Ageu, Gil, tu joga na zaga, porque eu sou de volante de origem, né? Jogo qualquer canto, quero jogar, não quero saber onde é, né? E o Ageu foi e me deu essa oportunidade. Não, depois amanhã você vai jogar, tal. Acho que você vai jogar o próximo jogo, que o zagueiro estava machucado e tal. Eu já fiquei alegre, aí vim, e quando foi no jogo, joguei bem, cara. Joguei muito bem, graças a Deus foi bem. O Roberto, um zagueiro já esperando lá de Xadá, e foi me orientando, muito maduro, muito novo, né? Então, muita força, só corria e tal. Falou, calma, vamos por aqui. E fizemos um bom jogo, ganhamos até do Tiradentes, de 3-0. Só que na sequência, tinha 2 jogos em Juazeiro. De primeiro, o Campeonato Cearense da segunda divisão, você ia, como tinha bastante time de Juazeiro, um time que ia daqui, ele jogava 2 partidas lá, ficava lá direto, né? Uma semana. E então, tu vai pro jogo, a galera tudo, não, tu vai pro jogo, tu jogou bem, tu vai pro jogo, o Ageu acabou não me levando. Eu fiquei meio assim, falei, pô, beleza, mas futebol, né? Respeitar, sempre fiquei na minha. Aí empatou e perdeu a partida lá, o Horizonte lá fora. Na volta, ele já foi, no outro dia chegou
onde é que eu tava com a cabeça que eu não te levei. Pronto, daí esquece. Foi mesmo. Daí 2006, aí foi 2006 jogando o restante da competição toda, aí 2007. 2006 não subimos, a gente perdeu, acho que empatamos com o Itapajá, não tinha que ganhar o jogo, o Itapajá que subiu. Só que em 2007 a gente subiu com sobra, nosso time manteve o time, o Horizonte manteve o time, era Júnior Cearense, Jefferson, Isaac, tinha muitos jogadores bons daquele tempo, nossa. E subimos com 2 jogos de antecedência, então, e jogando titular sempre, jogando. Aí deu sequência, né? Quando foi 2008, fizemos aquela campanha majestosa lá do Horizonte. A primeira, né? Já foi Brasil. em sequência, porque a gente, dentro do Clenilson, que era o outro estádio novo, a gente não perdia, cara. Eu não lembro de derrota dentro do Clenilson com o Horizonte. Foi tipo 3, 4 anos que eu não lembro de derrota. Empate tinha, mas era também muito difícil. Tinha um Guarani de Sobral muito forte, né? Esse time em casa muito forte, mas a gente não perdia lá. Fortaleza, Ceará, até que na estreia 2008 nós ganhamos de 4-0, foi 5-0 do Ceará lá no Clenilson. Então era muito forte o nosso time lá. E em 2008 fizemos aquela campanha, né? Campanha muito boa. E dali, até muitos pensam que dali que eu fui para Fortaleza, só que não foi. Né? Ali foi só eu fiz uma campanha boa, fiz um Cearense bom, vieram alguma proposta, alguma conversa, mas nada de concreto. E eu fui para onde? Fui para o Noroeste de São Paulo, isso. Só passagem, muito novo, cheguei lá, não era muito bem, então... Aí me chamaram para voltar para o Horizonte, que era para a Série D. Nós tínhamos conseguido, que era a Série C, eu minto. Era a Série C ainda, né? Não era a Série C, não era a Série D. Aí voltei... Jogamos a Série D, só que não foi... O time tinha desmontado todo, né? O Lojamento de Fortaleza, Júnior Cearense, Ceará. Foi desmontado todo aquele time. Mas Fortaleza também, se eu não me engano. Raul Meia. Um Raul grandão que... Muito bom jogador também. Aí tinha desmontado todo. Então o time da Série C era outro time totalmente diferente, que a gente tinha mais uns 2 só. Acho que o da Silva, zagueiro, uns 2, 3. O restante é tudo novo. Então, eu falei, meu Deus do céu. Foi horrível, né? saímos. E dali eu fui pro Aracati jogar a 3ª divisão. Olha como essa história é interessante. Todo mundo acha que tu saiu do Horizonte e foi pro Fortaleza. Não foi bem assim. Eu fui pro Aracati jogar a 3ª divisão e o Aracati tinha uma parceria com o Fortaleza, Sub-20. Né? Tinha uma parceria, não Sub-20, mas mandava o menino Sub-20 pra lá. Bismarck, Regis, Igor. Uma galera lá. Bismarck, Regis, Igor, Wanderson, muita galera. Até o Pio ainda passou lá ainda também. O Pio, que era do Fortaleza ainda, ele tinha vindo, acho, do Corinthians, ele passou lá, mas só que era outra pessoa, não era o Pio de hoje, literalmente. Mas de lá a gente foi campeão. E como eu já tinha jogado, não era mais velho, mas era um cara que já tinha experiência maior, né? E o Mirandinha era o treinador. Mirandinha que jogou no Palmeiras e tal. Sim. Mirandinha, eu agradeço demais também por isso. Né? É o primeiro jogador brasileiro jogando na Inglaterra, então... E ele falou, Gil, eu vou te levar para Fortaleza. Eu falei, cara, beleza, né? Só que assim, eu tinha feito um campeonato muito bom na 1ª divisão e não tinha ido. Não, você vai e tal. Não, dia 23 de dezembro de 2008 você vai lá. Eu não lembro da data ainda. Nós fomos, beleza. Aí fomos lá, e eu naquela, com o pé atrás. Né? Eu falei, pô, foi uma campanha boa, estou na 3ª divisão, eu vou Fortaleza como? Mas as coisas de Deus, ninguém sabe, né? Não é que você sabe, ninguém sabe. Aí eu fui lá, tive a conversa com o Lúcio Bonfim e tal, quero ser aqui e tudo. É assim, assado, você tem salário e tal, beleza. Só que eu tinha um contrato com o Horizonte, eu fui lá como empréstimo. E o empréstimo terminava em junho de 2009 com o Horizonte. Então, eu podia ser emprestado só aquele período, né? E só que eu tinha jogado muito bem no Horizonte. E o prefeito, que era o Chico César no tempo, também ele não queria que eu ficasse. Ele queria que eu ficasse, né? Porque eu já tinha jogado e tal. Não, você vai... Aí eu... Pronto, agora é a minha vez. Deu ir para cima do presidente, que era o Chico César, que era o prefeito. Eu falei, 6 horas da manhã na casa dele, Chico César, é o seguinte, tô com uma proposta do Fortaleza, eu tenho que ir. Não, você não vai, não. Eu falei, tá doido, nem inventa disso, não. Eu preciso ir, é minha chance, minha oportunidade. E... Não, você não vai, não. Eu falei, não, o Ageu, já falei com o Ageu também era parceiro, ajudava a gente pra caramba. Não, Gil, você tem que ir e tal. Eu falei, Ageu, aí fui e voltei.
Aí eu vou treinar, não. Eu já estava certo, eu não vou treinar de jeito nenhum, não. Não, você vai para lá, fica tranquilo. Aí no outro dia, acho que o César me ligou, não, você pode ir, fala aí que eu libero você. E foi onde eu cheguei no Fortaleza. Muita gente acha que foi daquela competição que eu fiz. Lógico, também conta porque me viram jogando, né? Então, começou a observar por ali, talvez, né? Aí teve que passar em Noroeste, Aracati. Isso. Então, aí no Aracati que o Mirandinha me chamou mesmo e, não, Gil, você vai... Não, beleza, vamos. E foi onde, assim, mudou minha vida, a minha carreira. Eu posso fazer onde é a minha vida, né? Você jogar num clube grande e eu soube aproveitar... Eu falo muito para os caras, era para ter aproveitado mais, mas eu soube aproveitar o momento. Dentro do Fortaleza, mesmo não era naquele tempo bom, né, que eu digo de financeiro, não era bagunçado um pouco. Era uma realidade diferente da de hoje. Não é que era bagunçado, era uma realidade diferente. Porque o Renan Vieira, num tempo, eu via os esforços dele para fazer. Só que era só, não tinha esse laço que tem hoje, né? Bem diferente. Mas eu soube aproveitar dentro de campo, até fora também, que hoje eu tenho, graças a Deus, uma boa relação com todo mundo lá do Fortaleza. E isso fez com que eu crescesse na minha carreira, né? E dali foi 2009, fui campeão em 2009. Aí tive uma queda em 2009 também, né? Na Série B, mas era a minha primeira Série B. Então, assim, lógico que conta. Mas como é a minha primeira Série B, para mim era... Pô, tô jogando Série B do Brasileiro, coisa que eu nunca imaginei. Sim, entendeu? Exato. E próprio 2009 mesmo, como era... Só para ter ideia, eu nunca fui no estádio a não ser jogar. Só para ter ideia. Sim. Eu nunca tinha ido no estádio de futebol, a não ser jogar. No Castelão, PV, não. Só fui quando eu fui ser jogador. Fui no Horizonte. E até um tempo que eu fui... No Horizonte, a gente fez uma preliminar do Fortaleza e Flamengo. Eu lembro se fosse hoje, 2005. 2005, uma preliminar. Muito massa aqui. E eu vi lá, falei, cara, que massa, Fortaleza. Aí depois ficamos assistindo o jogo, lógico, né? Pô, Fortaleza e Flamengo e tal. 2005. Quando foi 2009, nós estávamos jogando contra o Flamengo, Copa do Brasil. Eu estava no Fortaleza jogando contra o Flamengo. Então, assim, são coisas que inexplicáveis, entendeu? Assim, só a fé mesmo, o trabalho que a gente vem fazendo e tudo. Eu acreditava muito no meu trabalho, lógico. Todo mundo sabe, eu não era um craque, mas eu sempre fiz o meu trabalho bem feito. Então, por isso, onde eu passei, eu fui titular. Onde eu passei, eu joguei porque eu fiz o meu trabalho bem feito. Nunca fui aquele cara de... esparrafatoso e tal, sempre fiz a minha na minha ali, caladinho, mas todo treinador que eu passava, graças a Deus, eu conseguia jogar e ser titular, entendeu? Então, acho que isso aí foi um ponto muito importante para minha carreira como atleta, né? E dali fui Fortaleza, passei 4 anos, né? Passei 9, 10, 11, aqueles títulos de 2009, importante, 2010 também. Aí, 11 não foi tão bom, fui emprestado para a Noruega em 2010. Peraí que a gente vai falar de Fortaleza e Noruega ainda. A gente vai chegar lá. E aí, Joyce? Não, acho que ele falando sobre... Você não teve base, né? Então, de certa forma, você já iniciou ali e tudo. Queria saber assim, como foi o seu mental visando isso mesmo. Essa questão de você meio que não teve base e já se destacou numa equipe que, de certa forma, era menos tradicional, que é o Horizonte, comparado em outras equipes cearenses, e você conseguir se destacar ao ponto de ser chamado anos depois justamente pelo Fortaleza. Você teve uma ajuda nessa questão da preparação mental? Como é que foi? Eu já sei te falar, mas pensar no futuro mesmo, Joyce. Assim, eu sempre fui do interior, então você sabe a dificuldade. Minha mãe, meu pai... graças a Deus nunca passamos necessidade, mas você sabe que é difícil. Sim. Né? Tem tempos que hoje, graças a Deus, eu posso proporcionar uma vida diferente das minhas filhas. Mas no meu tempo, eu sei que a minha mãe, meu pai não poderia. Entendeu? Então, assim, eu tinha que fazer isso. Eu não tinha como um mentor ali, um exemplo para ti. Era eu e eu mesmo, entendeu? Eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser jogador profissional, que era um sonho que eu tinha. Tem que ser jogador profissional, porque eu jogava amador, então... Quando eu vi o cara jogador profissional e tudo, eu falei, pô, massa, eu quero ser, então... Quando quando aconteceu, eu falei, não, agora eu quero mais. Eu quero chegar num time melhor e tal. Eu vi que eu poderia chegar sempre, a cada dia. E assim, como eu tive pessoas também, que nem o Jefferson, goleiro, né? O Jefferson foi um goleiro que eu trabalhei muito com ele no Horizonte. Então, eu via que ele me ajudava, Júnior Cearense me ajudava. Júnior Cearense, Roberto, que era um zagueiro lá de Xadá, um coroa, gente boa, me ajudava demais, entendeu? Então, assim, são pessoas que me impulsionavam a chegar em times melhores, entendeu? E quando eu cheguei no Fortaleza também, que eu estava
que eu não tinha muita noção de mercado, do que era futebol, assim, fora, entendeu? Eu só conhecia Ceará e Fortaleza porque estava aqui e tudo. Conhecia porque assistia, lógico. Sim. Mas como funciona mesmo, eu não sabia. Jogar bem, a empresário, essas coisas, eu não sabia de nada. Aí foi esses caras que foram me ajudando, entendeu? E a cada trabalho, a cada jogo, eu jogava bem. Os caras, pô, Gil, tu tem que sair daqui, tu tem que ir pra uma coisa melhor. Aí isso foi, pô, será que eu acho que eu posso mesmo? Os caras tá falando, então, se eu tô jogando do lado do Gerson, um cara que, pô, jogou em vários times, que tá me ajudando aqui, eu acho que eu consigo chegar em outros cantos. E foi assim que eu fui galgando, já, assim. E de base, eu sempre fui muito. Gostei de treinar, sempre gostei muito de treinar. Muito mesmo. Sempre pode perguntar quem trabalhou comigo, assim, que eu trabalhei, preparadores físicos, treinadores. Eu sempre fui o primeiro a chegar, sempre fui na frente. Que isso já foi dos caras que, pô, tu tem que ser sempre na frente, tem que ser o primeiro, tu tem que chegar em primeiro. Então, isso foi me viciando, entendeu? Aí eu sempre puxava a fila, sempre fui de cara da frente. Eu nunca gostei de ficar atrás. Diferente do colégio. No colégio eu não era muito bom, não. Mas nesse ponto do futebol mesmo, cara, eu sempre fui o primeiro. Dedicado, sempre focado, sempre. Não gostava muito de brincadeira. Eu sou o cara brincalhão, mas assim, quando eu passava pra cá, treino não... É trabalho. Então, assim, não, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Sim. Então, isso que me impulsionou, Joyce, a querer alguma coisa na minha vida, entendeu? Como eu vim de uma família que não tinha essa condição, lógico, graças a Deus, minha família é uma família que passava muito, mas apertado. Você sabe que a gente... Interior, a coisa é diferente. Sim. Então, eu queria uma coisa diferente para minha família, para minha mãe, para meu pai. Consegui comprar uma casa para minha mãe. Lógico que nós tínhamos, só que como eu fui morar em Horizonte, eu falei, minha mãe veio morar comigo. Tá? Aí eu fui comprar um terreno aqui, a gente faz uma casa, eu fiz para minha mãe, entendeu? Então, em Fortaleza? Não, em Horizonte. Em Horizonte, tudo lá. Eu saí de lá, não. Eu já tinha oportunidade, porque mesmo, tinha oportunidade de outros cantos, mas eu gosto dali. Então ainda hoje você mora lá? Moro lá. Legal. Entendeu? Então, assim... tudo é o futebol, então é o meu esforço, minha dedicação até hoje, assim, até nessa minha nova função mesmo, me dedico pra caramba, busco sempre melhorar, respeito os processos, né? Eu sei que eu fui jogador, joguei 14 anos de futebol, hoje eu tô começando nessa carreira de executivo. Sim. Lá, porque tu jogou, tu conhece tudo, Gil. Não, cara, é bem diferente aqui fora, muito diferente. Imagino. Foi isso que me impulsionou, entendeu? Acho que o desejo de querer algo a mais, mesmo assim, entendeu? Cara, e aí no Fortaleza, você teve bons momentos, mas também passou situações difíceis, como você falou. Em 2009 teve o rebaixamento, por exemplo, ainda teve que jogar alguns anos na Série C. O último foi contra o Oeste, se eu não me engano, né? Enfim, mas vamos falar de coisa boa primeiro. Títulos com Fortaleza, bons momentos, jogos marcantes, memoráveis. Como é que foi a sua passagem no Tricolor de Aço? Cara, tem títulos. Né? O primeiro mês de 2009, aquele foi, pra mim, principalmente o primeiro título mesmo, assim, pra mim foi surreal, assim, campeão cearense. Em 2005 eu acaba de começar a jogar e em 2009 eu ser campeão cearense. Foi muito prazeroso contra o Ceará também, né? Coisas que... Interessante, né? Como eu não fui pro estádio, só via os colegas meus para ir para o estádio. Estudava com os caras, não, vamos ver o clássico, tá? Ceará e Fortaleza, os caras, torcedor do Ceará, Fortaleza, amigo da gente, né? E eu não tinha como ir, velho. Eu não ia, porque eu morava longe, eu não tinha como ir de jeito nenhum. Os caras, vamos, pô, não dá, velho. Nem sonhava em ir, entendeu? E quando eu fui campeão de 2009, eu sei que os meus colegas que estudavam comigo estavam lá, porque eles iam todo jogo, eles iam. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim, uma mistura de muita emoção para mim, porque cara, e eles, quando me via, falava comigo. Tinha uns caras que ficavam meio assim, o Gil é jogador, não fala mais. Só que eles mesmo não falavam. Eu ia lá, falava com eles e tudo. Eu falei, você esqueceu de mim, foi? Eu falei, não, eu sou a mesma pessoa, não sou o mesmo cara, mano. Então, foi uma coisa bem surreal mesmo pra mim. Foi o primeiro As pessoas time... mesmo que criam, constrói esse obstáculo, esse muro, né? Então, por isso que até hoje eu não saio de Horizonte de nada, assim. Eu sou a mesma pessoa sempre fui. Eu acho que quem me conhece sabe, nunca mudei. Mas aquele título de 2009 foi o primeiro assim, emblemático. E jogo mesmo, o jogo emblemático vai ser, vão lembrar, é aquele jogo do Guarani de Sobral, né, cara? 2010 ali, aquele jogo foi...
Tem outros também, contra o Fast, que até eu fiz um gol. Mas aquele de Guarani de Sobral foi tenso. O primeiro tempo nós tomamos 3-0. Assim que volta, toma o quarto. Entendeu? Então, eu olhei assim pro Eusébio do lado e falei, cara, nós concentrava junto. Passamos bem uns 3 anos. E o Clodoaldo? O baixinho é bom, hein? O baixinho é uma fera demais. Primeira falta, bate no canto. Aí o treinador vai tirar ele. Eu falei, pô, graças a Deus. Como é que Mas assim, só que depois que ele tirou, ninguém nem lembra mais, porque nós já tínhamos tomado 4, entendeu? Então, assim, você quer fazer alguma coisa, né? Eu lembro naquele jogo, porque o Bismarck no 2 toques, o Bismarck, o meiazinho, o Bismarck é atrevido pra caramba. Então, o Bismarck no 2 toques, ele jogava na zaga, tirando a bola. E eu tava com o pulmão ainda pra correr, porque eu sempre corri muito, né? E eu tava na zaga, né? E o Bismarck cansou. Falou, Bismarck, vai pra zaga, fica aí com o Turato na zaga, porque eu vou tentar alguma coisa. E eu fiquei, se você ver no jogo, eu pegava a bola, nós saia correndo, igual louco mesmo. Aí fizemos um com o Guto. Né, o Guto lá atrás que ele fez o... Eu fiz o primeiro, né? Sim. Aí o Clodoaldo empatou. Aí depois eles deslancharam, fizeram 4 gols. Aí eu lembro, o Valdir Papel até... Papel vê isso aqui, ele lembra. Todo mundo lembra que ele chegou e cavou no Fabiano, né? Cavou a bola, o Fabiano pegou. E quando o Guto fez o gol, eu corri lá dentro do gol, que eu tava lá... Já tava perdido dentro do campo, tava buscando a bola. Não quer saber onde eu queria a bola. Eu quero a bola pra gente fazer o gol. E eu pego a bola, eu corro aqui, boto no centro, ele tava perto. Tava, vocês vão perder o jogo só porque tu fez isso. E eu bati no pé dele assim, vocês vão perder o jogo só porque você fez isso. Vocês perderam o jogo pra nós agora. Aí o Guto fez o 4-2. O Rinaldo entrou, né? O Rina, abençoado demais, fez o terceiro, né? E o quarto foi outra jogada que eu levei, aí fui para um lado, o Peter cruzou, eu desviei, o Rinaldo faz o quarto que empata. Eu falei, caramba, velho, empatamos o jogo. Aí a torcida tinha saído já, né? e um gol já começa a voltar, e o outro voltar, e eu acredito. E assim, foi um jogo que... louco, né? Aí nos pênaltis a gente ganha, essa doida. Aquilo foi muito emblemático, assim, foi um... Você não esquece, né? Quem é daquele tempo ali, que viu aquele jogo, sabe que... Eu lembro que eu cheguei em casa, o meu irmão tinha botado até minha mãe pra fora de casa, porque a minha mãe doida, eu falei, mãe, vai andar que vai virar, vai dar certo. E o meu pai lá não saiu de lá, não, nós vamos empatar. Meu pai ia pros jogos. Aí meu pai, a galera tudo saindo, eu não vou sair não, que a gente vai empatar, vamos empatar. Mas foi surreal até que todo mundo hoje... É um jogo inesquecível. Assim, quem vê esse jogo é um jogo inesquecível pra gente. E a outra também do pênalti, do 2010 também, aquele título que o Fabiano foi um herói nosso ali, literalmente. Que em 2009 também o Douglas foi também, né? O Dogão foi... Sim, foi. O Dogão novão ali. Verdade. O Dogão ali pegou aquela bola do boiadeiro, que o boiadeiro bate aqui, que ele pega... Nessa ali nós já tava morto, porque a gente tinha feito nós tínhamos jogado Copa do Brasil. Eu sei que a gente tinha jogado pegado um jogo muito pesado. E o Castelão era muito pesado. Muito pesado. Você pisava, alto, né? afundava o pé. Era muito alto, ruim. era Era alto. muito... E lama, que tava no inverno também. Tava muito ruim. E nós já tava todo mundo morto. E o Ceará tava literalmente com o Misael, os caras todos voando. E o Misael entrava sempre no segundo tempo para acabar com a gente, velho. Então foi... O Dogão, o boiadeiro bateu, ele pegou. Então foi... Aqui dali foi, ganhamos o título, velho. E 2010 o Fabiano que fechou o gol, né? Nos pênaltis. O Ceará é um time... Acho que esse nosso time também se comportou bem. O Zé Teodoro montou muito bem. Quem era o time do Fortaleza de 2009 e 10? Só pra gente lembrar. Cara, eu sou... Esse aí tu vai me pegar. Mas Adriano, me ajuda aí, Adriano. Tu tava nesse jogo, Ceará e Fortaleza 2009? Tá, Douglas. Aí nós jogávamos 3 zagueiros. Eu pela direita, o Silvio e o Edson. Aí Coutinho, até faleceu, né? Faleceu o Coutinho. Faz uns 3 anos aí. Coutinho... Ixi, é muito tempo, velho. Eu sei que nosso ataque era o Nicásio, Luiz Carlos, Vanderlei também. Acho que o Nicásio era titular. Aí o Vanderlei... Era Nicásio e Vanderlei na frente. Aí eu acho que o Eusébio, Guto... Acho que o Eusébio e Guto tava... Eu sei que... Pô, eu não tô nessa memória. Zé Teodoro era o técnico. Não, de 2009 era o Mirandinha. Ah, é? Era o Mirandinha. Foi campeão cearense com o Mirandinha, foi? Foi. 2009 foi com o Mirandinha. 2010 foi o Zé Teodoro. Né? Que 2009 nós ganhamos em cima do Zé Teodoro. Não, foi o Zé Teodoro, eu acho.
Não, foi antes. Não foi o Zé Teodoro em 2009, no Ceará. Eu sei que em 2009 era o Mirandinha e em 2010 o Zé Teodoro. O Zé Teodoro já chegou na reta final e ele armou bem direitinho o nosso time contra o Ceará, que o Ceará era na Série A e tal. Então, o time do Ceará estava bem superior, assim, que estava na Série A, não tem jeito. Financeiramente, a gente não tinha. Era outra coisa. Nós na Série C vai... É um abismo. É um abismo, literalmente. Mas a gente conseguiu ir bem e conseguiu o título, né? Que também foi um título muito importante pra gente. Principalmente pra mim. Você botar e falar, eu sou daqui, eu tenho 2 títulos cearenses. O cara, é difícil quem tem. Sim. Cara, daqui é difícil quem tem. E assim, eu valorizo muito esses meus títulos, assim. Fui campeão brasileiro pelo Botafogo, mas os 2 títulos cearenses que eu tenho pelo Fortaleza são coisas que eu tenho... Sensacional. Né? Pra minha vida toda. Minhas filhas hoje até... eu tenho as medalhas, eu tenho as faixas, eu tenho a camisa guardada, as minhas coisas tudo eu tenho guardada, porque são coisas que ficam para minha história, entendeu? Então, um título importante demais em Fortaleza. E momentos bons, ruins que aconteceram, momentos de alegrias, que você ganhar um jogo, você fazer gol, como eu fiz bastante gol no Fortaleza. Tem um jogo do Fast também, que a gente... da Copa do Brasil, que a gente ganhou do Fart. A gente perdeu de 2-0 e eles estavam comemorando já que ia jogar contra o Flamengo e tal, que é em 2011, isso aí. Era até o Flávio Araújo, nosso treinador. Ele esteve aqui, não vou falar? O Flávio era nosso treinador. A gente perdeu de 2-0 lá e já tava botando banner na cidade que o Flamengo ia jogar lá com o Ronaldinho e tal. Eu falei, porra... aí eu achava bom, que me deixava meio doido nesse jogo, eu achava bom. Que eu ficava pirado. Eu sempre fui pilhado, né? Assim, dentro de campo. Fora eu sou de boa, mas achava bom. Aí chegamos aqui, eu já fiquei no veneno, nós fizemos 1-0. Aí, segundo tempo, assim que começa o jogo, nós tomamos um gol. O lateral esquerdo vacilou lá, o cara passou, fez o gol. Falei, puta, tem que fazer 3 gols agora, velho. Pra gente passar lá no PC. Aí eu dei sorte, eu fiz chapei uma bola no gol, consegui fazer o gol. Aí o Guto fez outro de falta e o Bismarck no outro. Aí, pronto, aí ganhamos o jogo. Cara, mas nós xingávamos esses caras, cara. Eu ficava doido. Os caras, calma, uma benção, meu. Deixa esses caras pra lá. E nós putos com os caras comemorando. Vamos comemorar agora lá, velho. Sem jogo, sem nada. Cadê Ronaldinho? Cadê Ronaldinho? Mas é massa, cara. São momentos muito bons. No Fortaleza, até hoje eu tenho umas amizades muito boas com os meninos de lá, com a diretoria nova também. A galera, gente boa. Como eu tô nessa área, eu tenho um contato literalmente com eles. Vou lá, peço o campo pra gente treinar, ou depois não tem nenhum... Não, Gil, vem aqui. Lógico, o PC não, mas no CT a gente portas abertas. E até no PC também, porque quando eu tava no Iguatu, a gente... tava o Papelinho, tava o Marcelo, os caras tudo liberaram o PC mesmo pra gente treinar lá. Então, assim, eu acho que poucos clubes trabalham no PC, né? Treinou lá, eu tava no Iguatu, pra gente jogar semifinal contra o Ceará, a gente treinou lá. Entendeu? Mas, assim... Fortaleza foi uma benção da minha vida, porque mudou literalmente a minha jornada, a minha carreira, assim. Tava no horizonte, tudo, Fortaleza. Então, você, queira ou não queira, você sobe um nível. Lógico, com certeza. Eu acho que com certeza isso me fez eu ir para São Paulo e ter uma carreira boa também, né, nos clubes que eu passei, principalmente no Botafogo. Nessa tua passagem de altos e baixos, né, no Fortaleza, conta pra gente como é que foi, assim, como era o ambiente, né, dentro do clube, como era a relação com a torcida, né? O ambiente sempre foi muito bom, entendeu? Comigo, graças a Deus, foi muito bom. Até porque até hoje eu tenho esse contato com a rapaziada, com o Toninho, com todo mundo. E assim, com torcida, naquele tempo era tenso, mas assim, por incrível que pareça, o Eusébio, depois que foi pro Ceará, que, né, acaba sendo normal, mas eu, Eusébio, Rogério, o Leandro teve aqui, né? Foi bacana também. Leandrinho, próprio Douglas, que eu não era da base do Fortaleza, mas era um cara que como eu era novo também, eu meio que abraçava. E assim, tô no Fortaleza, mesmo, eu vou deixar. Não, eu tenho que dar a vida por isso aqui, cara. Então, assim, o torcedor via isso também. Os caras iam cobrar mesmo na série. Os caras iam cobrar lá, tira aí nós na grade aqui, os caras xingando. Aí só tira, não, o Rogério, Gilmar, Guto, os caras no. Guto também, né? O Guto, é meu irmãozão.
Não, é só esses outros, entendeu? Tipo assim, eles caíam em cima. Nós temos muito equilíbrio sobre isso aí. Lógico, a gente respeitava, ficava na nossa, que o torcedor estava chateado e tudo. Os caras iam cobrar, lógico. Só que a gente, meio que eles respeitavam, porque a gente dava o sangue mesmo pelo clube. Mesmo com toda a dificuldade, a gente abraçava a camisa mesmo para o jogo. A gente queria vencer por todo jeito, porque a gente sabia da responsabilidade que era vestir a camisa do Fortaleza. E muitos jogadores vinham e a gente via que o cara queria vir passear, pô, entendeu? Não tinha a mesma responsabilidade. Não tinha responsabilidade. Os caras vinham passear, entendeu? Os caras chegavam jogador que a gente, o cara desse jogar pra caramba lá em outro clube, chega aqui, o cara não joga nada, entendeu? E eu sabia que os caras jogavam muito, porque eu já tinha visto, já tinha jogado contra. Sim. Os caras chegam no Fortaleza, os caras... Mas uma cidade que nem Fortaleza, o cara não se cuidar. Até hoje, né? Hoje é bem diferente que os moram em outros locais melhores. Os caras moram na beira-mar, então você sabe que praia, tudo. Os caras vêm de fora, os caras... não vou jogar não, então beleza, eu não vou treinar bem também não vou querer jogar mesmo, que eu tô recebendo, não tá recebendo. Então, nós não tinha isso, a gente queria jogar, a gente queria ganhar. E muita gente não queria. Então, esse torcedor também não é bobo, né? O torcedor não é burro. Sim. E os caras sabiam, entendeu? Por isso que meio que a gente deixava meio que a gente de lado ali sobre essas cobranças. Cobrava, lógico, também, mas bem menos. Mas era uma relação melhor, né? Com vocês, de certa forma. Bem melhor. Cara, e a pressão de estar numa Série C, né? Com essa massa, com a torcida cobrando e tal. Como é que foi essa... Você jogou o quê? 2 anos na Série C ainda, foi? Foi, eu joguei que em 2010 eu fui emprestado lá para Noruega. Ah, tu tava na Noruega. Mas, enfim, essa pressão de tirar a equipe da Série C. E, assim, fazendo boas campanhas, mas no jogo decisivo não conseguia superar o adversário. Isso esconde, se você for ver. Você faz uma boa campanha, em 2012, eu vou falar da que eu tive, né? Da que eu tive, que eu participei, literalmente. 2012, nós jogamos 18 jogos, se eu não me engano. Ou foi 16. 18 a 16 jogos, nós não perdemos nenhum, pô. Então, assim, não tem reclamação. O torcedor não ia lá te xingar, o torcedor não ia te cobrar, porque tava tudo bem. Sim. Entendeu? Então, assim, quando foi no... E outra coisa, a gente empatou contra o Oeste lá fora. A gente fizeram 1-0, nós empatamos. Acho que o Geraldo fez o gol. Trouxe então, o resultado... Trouxe o resultado que todo mundo queria, entendeu? Aí, quando é aqui, a gente... a gente meio que deu um salto alto. A gente hoje não, com o tempo a gente conversa com um ou com o outro, a gente viu que a gente deu aquela... Pô, esse ano é nossa, não, aqui já tá ganho. Tá Nós empatamos lá, o time do Oeste era muito difícil ganhar deles em etapas, que o time era difícil mesmo. E era um time que tinha jogado o Paulista muito bem. Aí eu vi a gente, os caras vão vir de São Paulo pra cá no calor, eu falei, que nada, os caras atropelou a gente. E assim, ficou todo mundo paralisado, entendeu? Dentro do vestiário, ninguém acreditou. Era no PV ainda, né? Que tava, acho que o Caixa não tá em reforma. E a gente ficou todo paralisado. Eu falei, dentro do vestiário, uns chorando e outros sem rumo, entendeu? Porque 18 partidas sem perder, Remo, todo mundo a gente bateu, pô. E era times bons. E quando a gente chegou agora, num bom, dentro de casa, estádio lotado, a gente não conseguiu a vitória. Eu falei, meu Deus do céu, véio, que banho de água fria. Então, assim, não tem nem como ter cobrança naquele ano lá nosso. Foi depois, só que depois eu saí. Eu falei, não, eu acho que dá bom de eu sair. Tô com 4 anos aqui, é hora de eu sair de Fortaleza e ir para outro canto, né? E não teve nem como cobrança naquele tempo que eu tive, porque foi o último jogo, era o jogo do acesso. Então, não, já tá ganho praticamente, exemplo, né? E a gente deu com o tempo, nesse lado de cá, a gente viu que a gente precisaria de mais. E disso eu tive uma conversa com o auxiliar. Né? No tempo era o Vica, né? Era o gringo, um cara muito inteligente. Um auxiliar muito bom. Nossa, meio maluco, mas eu acho um cara muito inteligente. Cabeça pensante mesmo do futebol, ele. Então, eu trabalhei com ele depois no River do Piauí, em 2016. Ele, Gil, nós precisava disso, disso e disso. Você é jogador, você não tem. Mas quando ele me falou, eu fui buscar, entendeu? Eu falei, cara, pior que você tem razão. Tem razão. Nós precisava disso, disso e disso para ganhar o jogo. E a gente meio que deixou e não ganhou. E o Oeste jogava pro Campeonato Paulista. Aí os caras não, assim, eu torcedor, não, joga o Campeonato Paulista, não tem pressão de nada, mas
Depois que eu fui para São Paulo, eu vi que não é brincadeira. Você só joga contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Uhum. E aí vai vir para cá, não, contra o Fortaleza. Meu irmão joga contra o Santos, contra o Palmeiras. Os caras vão vir, É verdade. entendeu? É. Sim. Isso, os caras vindo natural. O estádio tá lotado, contra o Corinthians tá lotado. Contra o São Paulo tá lotado. E os caras vão jogar de igual para igual com os caras, entendeu? A gente não percebeu isso também. Aí depois que já quando foi, já passou, já não volta mais atrás. Adriano chorou muito. Eu acho que, não sei se concordariam comigo, né? Acho que até essa trajetória do Fortaleza durante a Série C, muita gente diz que a Série C é um pouco injusta, né? É injusta demais, porque é mata-mata, né? Então, assim, se ela fosse ponto corrido, pô, Acho que muito provavelmente o Fortaleza não teria ficado tanto tempo. Não tinha. Talvez 2010, que estava muito... Depois que a gente foi campeão, mudou muita coisa, ficou muito bagunçado. Né? Até por isso que eu saí. Mas 2011, mais ou menos, mas 2012, que foi perfeito o que a gente fez, assim, né? Até o jogo decisivo do mata-mata. Porque, pô, nós tínhamos feito 18 partidas sem perder, pô. Se fosse ponto corrido, nós estava eleito. Sobrando, nós estava sobrando. Então, assim... Tanto é que quando conseguiram subir, na Série B, que é ponto corrido, foi campeão, né? E acho que no ano que o Fortaleza foi para a Série B, se eu não me engano, posso estar errado, eu acho que eles só chegaram a perder 2 jogos assim, em toda a Série B. Sobrou muito. Então, assim, ponto corrido é diferente. Exato. É diferente. Né? E, assim, pega campos ruins e você vai ganhando de time difícil, ganhando o Remo lá fora. Né? O Assisinho voando naquele tempo. Sim. E, pô, você vai e chega em casa, quando o você sai, você fica sem chão. Pô. Que às vezes, muitas vezes, por ser uma coisa decisiva, por já ter, entre aspas, tropeçado em outros anos, a pressão acaba ficando maior e até dificulta, né? Dificulta o trabalho. Fica tenso, né? Pô, fica Sim. tenso. Como ficou muito tempo? Não tem como não jeito, ficar. Tenso. Que vai fazer a campanha boa, vai chegar no final, pô, de novo. E eu via, depois que eu saí do Fortaleza, que eu via aquele... Falei, de novo, eu não acredito, velho. Sim. A minha esposa ficava doente, porque a gente assistia. Eu falei, não vamos assistir mais não, porque senão eu vou ficar doido. Porque a gente torce, né? Até hoje eu vou dizer que eu não torço pro Fortaleza. Eu gosto pra caramba do Fortaleza. Gosto muito do Ceará, que eu tenho muitos amigos. Quando eu preciso dessa minha função... Mas todo mundo sabe que eu joguei no Fortaleza, não joguei no Ceará, entendeu? Então, assim, é lógico que eu vou ter um laço maior com os meninos do Fortaleza, porque eu tive lá, eu tenho uns amigos, mas, assim, também o rapaziada do Ceará que eu conheço e sempre me recepciona muito bem quando eu preciso também, entendeu? Quando precisa de mim, a gente conversa, porque hoje eu estou noutra área, eu estou falando como jogador, né? Eu estou falando como executivo, então... É muito difícil, cara. Você vê, eu vi aquilo dali, eu falei, cara, de novo. Aí jogador, porque assim, a gente pensa mais nos funcionários que trabalha lá, né? Que conhece o Seixas, conhece o Cícero, conhece o Toninha, conhece o Wellington, conhece todo mundo que trabalhou, que pegou um ruim, né? Pegou um ruim. Tem o Edinaldo, que é o cara que cuida do campo, pegou coisa, pô. Nós chegava lá, o Edinaldo estava sentado no PC arrancando com a mão os matos da grama. Lá no PC, não sei se você pegou lá. Chegava lá meio-dia, nós treinava de manhã, ele tava lá, terminava o treino, ele sentava lá com os outros meninos lá para arrancar a grama com a mão. Grama não, arrancar o mato da grama para ficar, para não empestar a grama. Hoje não, hoje o Edinaldo hoje é um cara que... É um tapete, o PC, o CT, outro tapete, ele cuida perfeitamente. São gramas... É outra realidade. Então, a gente fica feliz por essas pessoas, entendeu? Cícero, que é o Seixas, que é o roupeiro, o Cícero, que é o auxiliar dele. Então, são pessoas que, pô, viram no sofrimento lá que a gente falou, pô, velho, nós temos que ajudar esses caras, velho, de algum jeito. E a coisa não ia. E hoje, vendo como tá, pô, a gente fica muito feliz, entendeu? O jogador, o cara passa, meu irmão. Eu passei, o Leandro passou, os caras que passam futebol, o cara passa, mas esses funcionários aí, uma vida, né? É uma vida dedicada ao clube. É uma vida, literalmente. A Toninha nem se fala. A família dela é Fortaleza, né? Tem um filho e tudo, mas a família dela é Fortaleza. Então, até o seu Manuel que faleceu, era pessoas que viviam literalmente o clube, viveu literalmente o clube. Então, essas pessoas... Quando não conseguiu o objetivo, que era o acesso, eu ficava triste, cara. Eu ligava para ele e falava, pô, velho, não deu de novo, mas vai dar certo. Então hoje não, já graças a Deus de um tempo que vem
bem, é muito bom, cara, você ver essas pessoas bem, né? Saber que aumenta o trabalho, que eu até falei com o Cícero essa semana, que eles foram para os Estados Unidos, eles trabalharam muito, entendeu? Mas é gratificante, pô, você estava nos Estados Unidos, você estava lá no Beberibe, lá nos Estados Unidos, tá ótimo. Perfeito. Mas Outro momento. Você pensado que há 15 anos atrás, acho que eles nem imaginariam Não, tanto, né? literalmente. Com certeza isso aí não pensava. Nós considerava, às vezes nós fazíamos pré-temporada em Beberibe, já pegamos 2 lá um tempo. Então, já tá nos Estados Unidos, é outro nível de trabalho. Momento. E aí foi jogar na Noruega. Pouco tempo, né? Pouco tempo, só em 6 meses. Foram 6 meses lá. E aí, como é que foi a adaptação? Por que voltou logo pro Brasil? Por que não insistiu um pouco mais lá na Europa? Cara, eu fui quando eu fui em 2010, né? Aí recebi a proposta financeiramente boa, né? Eu falei, cara, eu vou tentar. Eu era mais novo, né? Eu sempre fui meio atrevido mesmo para encarar essas coisas. E fui. Só que eu cheguei lá, João, e no começo você tá bem e tal, mas depois que você vai se situando mesmo, você não vai... É por isso que tem aquela adaptação, e tem que ter aquela adaptação. Só que eu fui com um contrato de 6 meses, né? Eu fui, mas peguei um dinheiro bom, né? Que eu tava resolvendo as coisas minhas, peguei um dinheiro bom e tal, eu vou, velho. Eu não ganhava tão bem também no Fortaleza, né? E até assim, naqueles tempos, no Fortaleza você jogava, você não tinha um salário muito bom, né? E atrasava e tal. Eu falei, não, eu quero ir lá, que eu quero dar um chute certo, eu quero mudar minha vida. Que você tem que abraçar esse problema. Tem que mudar a vida. Se não mudar, não vai adiantar de nada. Então, eu fui lá e tudo. Quando eu cheguei, ainda estava num período de verão, né? Então, o verão dele é frio para nós, entendeu? O verão dele é frio. E lá o sol não se põe, né? Bem perto ali. Então, não se põe. E eu meio que 2 meses eu comecei a me sentir muito bem, não, cara. Eu falei, pô, não tá legal. E lá, o professor Roberto Fernandes era treinador do Fortaleza em 2009. E depois ele tava no Atlético Goianiense, ele me ligou de lá. Falou, Gil, vem pra cá. Então eu falei, pô, velho, bem que eu queria, só que eu tô com um contrato aqui. Eu falei, não, vem. Eu falei, aí eu não insisti, eu fiquei na minha, entendeu? Eu falei, puta, velho, não, vou tentar. Como eu vim, peguei o dinheiro e tal, eu não vou fazer sacanagem, vou ficar aqui. Só que eu fui só... caindo no meu rendimento. Sabia que o meu rendimento tá caindo, não tá conseguindo dormir direito. Comer, a alimentação não é boa. Não é boa, é que é boa, mas é do jeito deles, né? Não é igual da gente. Sim. Então eu sofri muito nesse ponto. Por isso que os caras falam, você tem que se adaptar fora, independente de qual país você tem que... Logicamente, os caras que ganham muito dinheiro, os caras levam tudo. Mas a gente que... Não dá para levar tudo, lógico. E se adaptando aos poucos, mas demora, velho. E o futebol, assim, bom, tranquilo para jogar, dá para jogar e tudo. Mas foi essa parte mesmo, de adaptação mesmo. Eu falei, velho, não quero ficar aqui não. Aí dei na telha lá, não quero mais ficar aqui não. Aí chamei o brasileiro, colega meu lá que falava bem norueguês e inglês também. Falei, velho, eu quero ir embora. Não, Gil, não, eu quero ir embora. Fala para ele aí que eu não quero ficar aqui mais não. Aí que era o diretor, né? Sentamos na sala lá e tudo, resolvi, peguei e vim embora. Até cheguei que a janela estava fechada, aí eu não poderia jogar. Eu cheguei no final de 2010, aí passei 2010, 11... Final de 2010, né? Isso. Até 11, aí 11 eu voltei para Fortaleza de novo. Foi com o presidente Paulo Arthur, que ele tinha assumido. Aí eu era solteiro, eu estava em casa, eu estava na casa da minha mãe. Aí quando foi 6 horas da manhã, eu já tinha voltado, né? E aí o Paulo Arthur cedo lá em casa, eu falei, de manhã cedo, eu falei, o que é que tá fazendo aqui? Não, você tem que voltar para Fortaleza. Não, beleza, tá certo. Eu nem esperava 6 horas da manhã, no sábado eu tinha saído na sexta. Eu falei, de manhã hora dessa, o que eu fazendo na minha casa, macho? Eu brincando com ele, que era meu amigo, né, gente? Pô, cara... Não, você já tem que voltar para lá e tudo. Não, volto. Eu queria voltar, também estar em casa, num clube bom. Aí eu voltei, aí fiz contrato de 2 anos, que eu fiquei até 2012. Mas assim, foi uma experiência boa, porque eu conheci também como é que era outro país, outra cultura, tudo. Mas profissionalmente não foi, e financeiramente boa também, mas profissionalmente não... Acho que deu uma atrasada um pouco na minha... Não acrescentou muito. Não acrescentou muito não, entendeu? Porque talvez eu não tinha... Talvez tinha ficado no Fortaleza, ou também tinha ido para outro clube, como eu estava bem também, ia pegar outro clube também, entendeu?
Mas não foi bom, mas também não me arrependo, não. Legal. Eu acho que, assim, só para confortar, Uhum. existe uma pesquisa que fala realmente que Noruega acho que é um dos países que mais tem a dificuldade de adaptação mesmo. Exatamente pela questão do clima. O clima lá é complicado. O pessoal fala muito que lá existe uma alta taxa de depressão por causa do clima. É diferente, é muito diferente. É Como aquelas você coisas diz, de o filme. sol não se põe, é sempre frio. O calor deles é o nosso frio. É nosso frio, Então é muito, muito isso. Mas assim, você ficou pouco tempo lá, né? Acabou voltando pela falta de adaptação mesmo. Mas assim, você trouxe alguma coisa assim, de lá que você pôde comparar com o futebol brasileiro? Alguma coisa que você pôde aplicar, que você aprendeu lá no futebol ao retornar para o Brasil? Joyce, a aplicação dos caras são diferentes, assim. Sim. Se você... Cara, o brasileiro é igual, não. Cara, eles são bem aplicados. Porque, assim, taticamente, o treinador falou... Hoje, no Brasil, melhorou bastante isso aí. Sim. Em certos anos, muito tático, né? Tá muito. Só que em 2010 já tinha aquele... Né, o meia, aquele clássico. Lá não, cara. Lá é bem uns caras bem focados, entendeu? O trabalho é intenso. Que assim, não era um time top da Noruega, mas era um time bom, que tinha uma cobrança boa, tinha torcida boa, um campo, organização muito, muito, muito boa. Tem clube que tem tudo, você chega no clube lá, tem tudo, entendeu? E muitos clubes nossos, você sabe que não andam longe. Principalmente naqueles anos. Sim, entendeu? Muito, muito diferente. E assim, a aplicação dos atletas, os caras são bem profissional, né? Os caras não têm essa qualidade, mesmo ele não tem essa qualidade, mas só que ele tira dessa qualidade no compromisso dele, no trabalho dia a dia, é muita intensidade dele. Só que isso aí reflete no campo, então fica um jogo muito robotizado, mas só que ele não erra. Então o bom também é que o foco deles faz com que eles sobressaiam em cima do brasileiro, que tem aquela ginga, o drible, tem aquilo. E eles é muito aplicado, entendeu? Isso aí eu tirei, eu gostei. E assim, o clube que eu... Antigamente, os clubes não tinham o preparador físico, assim, que chegava e dava o treino, não é? O aquecimento quem dava era o capitão. Então, assim, o capitão era meio que um professor, entendeu? Você meio que obedecia muito a ele. Então, assim, todo mundo, né? Porque o cara, às vezes, ele tinha outro até mais velho, mas fazia o que ele estava fazendo ali, entendeu? Então, assim, é bem bacana esse respeito deles, entendeu? Isso aí a gente aprende muito. Tá bom. Aí decidiu encerrar a carreira como atleta de futebol. Deu uma descansada, eu imagino, né? Ficou um tempo off. E aí aceitou o convite de ser executivo de futebol. Ou criou essa oportunidade, não sei se pode falar. E há 4 anos está nessa função, né? Como é que funcionou isso? Como é que foi essa transição, tá? E fala um pouco do teu momento hoje também à frente do Maracanã. Eu parei em 2019, né? 2019, isso. Parei em 2019 e fiz umas coisas, dei uma relaxada e tal, dei uma sossegada, meio que esqueci meu futebol. Passei 2 anos, um ano e pouco sem ver praticamente futebol. Que eu abri uma escolinha para mim, uma arena de futebol, de beach tennis, essas coisas. Em Horizonte? Em Horizonte, tudo lá. Aí eu tava trocando ideia com o Cid, meu treinador, que foi meu treinador no ICAS, Sidney Moraes. Ele falou: Gil, tu tem que ser... Ele meio explosivão e tal. Ele, tu tem que ser executivo de futebol aí, cara, e tal. Tu conhece muita gente, os caras gostam de dirigir e tal. E eu nunca queria... Como eu fui treinador de escolinha, para treinador de campo, eu não... Cara, não dá para mim não quero ser treinador, não. E essa área é bacana. Eu acho legal. Só que eu não tinha... Eu só cogitei assim na minha cabeça e tal. Acho que é bacana e tal. Mas também não tinha entrado, porque eu estava tão ocupado também nas minhas coisas, que quando você para de jogar futebol, a vida segue. Sim. Eu falo muito para os caras que eu trabalho hoje. Eu falo, a vida segue, a vida não é fácil. A vida segue, você tem que se desenrolar. Ou você ganha muito dinheiro para você investir. E se você não ganhar muito dinheiro para você investir para viver do seu juros, das suas rendas ali, você vai ter que correr atrás, e não é fácil. E eu fui... Ele me ligou e tal. Eu sempre converso com ele, até hoje eu converso com ele. Ele falou: e aí, cara? Eu falei: não, cara, vai nessa aí que dá certo e tal. Eu fui amadurecendo. Aí quando ele me falou, eu fui buscar, né? Pô, trabalhei com o Fred Gomes, trabalhei com o Carlos Quila, trabalhei com o Papelinho muito tempo, trabalhei com vários caras bons aí, né? Pô,
velho, eu acho que é interessante. Eu fui, aí cheguei pra minha esposa, ó, tem essa situação assim, assim, assado. O que tu acha? Não, é bacana. Só que é o seguinte, eu parei de jogar pra não estar viajando. Isso aqui pode acontecer. Não, dá certo, sei o que você quer e tal. Então, beleza. Só que assim, é outra coisa, é bem diferente, mas é praticamente a mesma. Se receber uma proposta longe, se for boa, eu tenho que, lógico, não é que tenho que ir, mas eu tenho que pesar e ver se é bom, a gente tem que ir. Não, então É de mercado, né? É de mercado, Sim, não adianta. né? Tá. É mercado. Aí eu fui. O Marcelo Desidério, isso foi em 2021. Foi. O Marcelo Desidério, em 2022, ele pegou o Horizonte. Foi 21 para ele pegou o Horizonte. Perguntou, Gil, quero que tu vá comigo e tal. Foi presidente do Fortaleza, Marcelo ele é, ele é procurador de Horizonte. Não, quero que tu faça. Não, tu vai ser o quê? Eu falei, não, vai ser o quê? Não, eu não vou ser treinador, não. Eu quero ser gerente de futebol, executivo de futebol. Não, é bom e tal. Aí ele já tinha feito o curso da gestão, ele foi me ajudando. Não, tu faz isso, passou. Eu já tinha também pesquisado também, perguntado muito também antes. Aí fui, montagem de elenco e tal. E naquele ano foi o divisor, porque foi meio que bagunçado, faltou grana e tal. Aí até falei, a minha mulher perguntou, é isso que tu quer mesmo? Eu falei, é essa aqui mesmo. Mesmo no ruim mesmo, e eu no foguete mesmo, que eu levei atletas que eram até amigos meus, e acaba o cara fica chateado, porque você passa para outra coisa mesmo. É outra coisa totalmente diferente. Então eu abracei esse projeto com o Marcelo e fiquei. Só que dali eu já fui para Pacatuba, quando terminou, eu fui para Pacatuba, aí fui campeão da terceira, subimos o time e fomos campeões. Quem era o técnico lá? Quem era? Era o Washington Luiz. Luiz. Aí de lá eu recebi o convite para ir para o Iguatu. Aí no Iguatu foi onde eu... Opa, peraí, Pacatuba, Iguatu e tal. Tem a dificuldade de time pequeno, que sempre falta alguma coisa. Sim. Mas como eu joguei num time pequeno, médio, não um grande, então mais joguei... Né, Fortaleza Norte, você sabe o que tem de estrutura para dar para um clube, né? E foi onde eu fui encaixando os pensamentos. E lá em Iguatu já foi um trabalho melhor, né? Foi a primeira divisão, a gente conseguiu o calendário, que é a Série D. Aí passamos de fase da Copa do Brasil, entendeu? E foi meio que eu fui aprendendo também lidar com o jogador, até que eu consigo lidar bem. Só que tem outro lado que você tem que lidar nessa função aqui, que é a diretoria, entendeu? Quando você é jogador, você não conversa com o diretor. E hoje, literalmente, a gente conversa com diretoria, com o presidente, com o financeiro, com tudo, que a gente tem que estar sempre por dentro de tudo. E principalmente montagem de elenco, que você é o principal responsável pelo elenco, você monta. Né? Lógico, junto com o treinador, que você não faz tudo só. Você mostra ali pro treinador, você vai vendo o que encaixa no perfil do treinador, né? E no Iguatu foi 2 anos muito bons, né? Conseguimos um calendário, conseguimos Série D. Fomos bem... Na primeira Série D não foi tão bem, mas na segunda já quase a gente sobe. Só que eu saí pro fim ali, eu saí do Iguatu e fui pro Piauí, né? Pro CAP, o Clube Atlético Piauiense, clube novo lá do Piauí, clube que vai chegar, eu acho que esse clube vai chegar, né? E subimos o time. Então, assim, eu ia voltar para Teresina, onde Agora, novembro... Fez esse trabalho no Atlético, aí conseguiu acesso da B para A. Isso. E eu tava lá e tudo, já para voltar para lá, e o Maracanã me ligou, né? O Paulinho, junto com o Maurício, me ligaram. E, eu estar muito tempo longe, que esse tempo todo eu fiquei só assim, né? Eu só vim em casa e voltava. Minhas meninas ficavam em casa, minha esposa. E eu decidi ficar no Maracanã. Então, assim, é uma escolha muito boa, muito assertiva para mim. Assim, tem as dificuldades do futebol que vai ter, todas. O Fortaleza tem tudo, mas tem dificuldade. Você vê que perdeu, né? O jogo, perde jogo. Sempre tem uma dúvida ou outra, mas um clube pequeno sempre vai ter alguns detalhes que você tem que contornar, né? E, graças a Deus, estamos caminhando nessa função. É uma função... Não é tão fácil, porém, quando a gente está trabalhando dentro do futebol, a gente sabe o que precisa. Porém, os atletas... Ô, Gil, tu sabe... o mais complicado nessa função é o cara chega... Ô, Gil, tu jogou, tu sabe, né, Gil? Então, assim, eu sei, mas tem coisas que ultrapassam no meu limite. Eu tenho um presidente, eu tenho que prestar conta pro presidente, eu tenho que ter o aval dele para fazer alguma coisa, entendeu? Isso que é o mais complicado. E
de uma inimizade, às vezes o cara, pô, tu não me levou e tal. Pô, cara, eu tenho que ver o que é melhor. Se eu fosse ver o que era uma amizade, eu largar meu irmão para jogar comigo. Não é? Verdade. Mas é bom, cara, é muito bom. Essa função que eu quero passar um tempo aí trabalhando. A gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu quero me despedir da Joy Maciel, mas ela volta daqui a pouquinho, tá? Tá bom. Deus abençoe. Cara, a gente vai entrar no quadro Bate-Pronto. Eu falo uma frase, uma palavra, uma pergunta, você responde o que vem no seu coração, ok? Rapidinho, é coisa... Bora lá. E é coisa simples. Bate-Pronto com Gilmac, roda a vinheta. Estamos de volta, Bate-Pronto com Gilmac. Vamos lá, cara. Um ídolo no esporte. Um ídolo... Ixi, é muito, cara. Fenômeno. Fenômeno Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Sim. Um jogo memorável. É meu... O que eu falei agora, Guarani de Sobral e Fortaleza Guarani de Sobral, 4x4, a gente ganhou nos pênaltis. Certo. Melhor treinador com que você trabalhou? Treinador... Caramba. Treinador... PC Guzmão. Peguei outros muito bons, meio malucão, mas PC Guzmão, acho que... Muito bom. Aonde? Trabalhou com ele? Na Penapolense. Não foi no Ceará, não. Uhum. Quase. que ele tentou, mas não deu certo, não. Tentou, mas não deu certo, certo. né? Pois é, por isso que eu perguntei. Momento mais difícil na tua carreira? Na minha lesão. Liga que foi no... Eu tava ali com 28 para 30 anos, acho que o ano bom foi a lesão de ligamento cruzado no Botafogo de Ribeirão. Atrapalhou muito meu... Ficou um ano parado? Fiquei 8 meses. 8 meses. Então, assim, na hora que eu tava fazendo os paulistas muito bom, então foi essa lesão me atrapalhou a minha carreira. Literalmente, assim, que você passa 8 meses fora do cenário, já muda muito. Cara, tem saudade... Aliás, tem não. Qual é a saudade que você sente de quando jogava futebol? A saudade, Saudade cara... de quê? Eu brinco muito com o Júnior, com os meninos, é jogo bom. Jogo bom, jogo de decisão, jogo contra um time bom, que é onde você se mostra de verdade, entendeu? Eu falo muito pros atletas que trabalham comigo. Jogo, cara, você só vira grande quando você ganha de grande, velho. Uhum. Se um time pequeno, você vai chegar no time grande, você ganha no time grande. Você jogar bem contra um time grande. Esses jogos bons que me dá saudade. Outras coisas, não. Acho que do jogo grande mesmo, decisão que é a hora de mostrar quem você é mesmo. Esses jogos eu gosto. Gilmac é novo pra caramba ainda, cara. Tem nem 40 anos. Então, não. Um sonho que deseja realizar ainda no esporte, no futebol? Cara, no futebol, no esporte, né? Eu vou botar nessa área. No futebol, eu até voltando no futebol, fui realizado, graças a Deus. Nessa minha função é chegar em clubes maiores, né? Conseguir acessos maiores, conseguir fazer trabalhos para chegar em times de maior porte, né? Mas respeito os processos também. Respeito muito os processos. Eu creio muito que... Eu gosto muito de trabalhar onde eu tô, onde eu passei, que são clubes que a gente vai conseguindo uma coisinha ali e ser gratificante pra caramba, entendeu? Então eu respeito os processos, mas eu quero chegar em clubes grandes. Eu vou chegar em time bom. Futebol cearense, como é que você visualiza atualmente? Cara, eu posso te falar com propriedade, muito bom. Porque eu joguei outros anos muito diferente hoje. Hoje a organização da federação, a visualização do Campeonato Cearense é muito diferente. Até pra gente contratar hoje é bem melhor no Campeonato Cearense. Porque nós somos o 6º campeonato melhor do Brasil. Eu acho que quando eu joguei, eu acho que não tinha nem no ranking, não aparecia, entendeu? Só para você ver a diferença que a federação tá melhorando no aspecto. Então, isso até melhora para minha função, entendeu? Também. O Campeonato Cearense está muito bom. Eu gosto pra caramba. Também. Para finalizar, complete a frase, né? Família é... Tudo. Sem a família é difícil, né, cara? Nada, ser... Ainda mais nessa essa loucura de viagem e tal, de pressão. Não sei o quê.
o atleta profissional, muita gente não... O jogador profissional, muita gente não tem noção do que o cara passa. Vou botar aqui um jogador... Vou botar o Tinho, o cara que está aqui há muito tempo. A gente fez um curso agora da Fute Hub de executivo junto. Terminou o jogo, agora a gente conversa. Eu vou botar ele aqui porque eu gosto pra caramba dele. É um cara muito profissional, um cara muito homem, muito coração, né? Eu gosto dele demais. Então, assim, o cara não sabe o que o cara passa, velho. O torcedor... porque esse cara ganha... Graças a ele ganha muito, porque daqui a pouco ele vai parar de jogar bola. Exatamente. Os caras não tem... E para cedo, né, cara? E para cedo, pô. Eu parei até antes porque eu quis. 33 anos, eu tava bem e tudo. Mas esses caras não tem tempo em casa, você não tem tempo com a família, o cara joga todo dia, viagem, entendeu? Datas comemorativas. Não tive, não perdi. Eu passei aniversário meu dentro de um avião. As minhas filhas nasceram, eu tava jogando, entendeu? Então, assim, são coisas que você não tem ideia, velho, de que jogador passa. Mesmo, o cara tá lá num time grande, então beleza, isso aí. O cara ganha rios de dinheiro, graças a Deus, porque daqui a pouco ele vai parar, velho. Então, assim, e muda, né? A amizade muda. Então, assim, eu já vi muita coisa. Então, o cara não sabe o que se passa. E se não tiver uma família do lado, uma esposa que apoie, um pai e uma mãe que te oriente, né? Um filho ali que tá ali do teu lado, que eu acho que... Acho não, é mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Acréscimos com Gilmac. Alguns minutinhos para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, mas eu quero registrar aqui a turma do Machado Motos. Se você deseja comprar a sua motocicleta, a sua moto, você tem a melhor opção na Machado Motos. Meu amigo Major Machado, lá tem serviços, tem equipamentos, tem ferramenta, enfim, tudo que você precisa para a sua moto, tá? Capacetes, acessórios, enfim, tudo. E Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito, são 11 filiais espalhadas no nosso estado, também a melhor opção para você tirar sua carteira de habilitação. Um abraço forte também para a rapaziada do Safesc, na pessoa do Marco Gaúcho e todos seus pares de diretores. Também eu quero falar dessa galerinha aqui, ó, que sempre nos apoia, presenteando os nossos convidados, e essa camisa, essa aqui também, ó. Inclusive, é o fabricante do Tirol, do Maracanã, do Carrasco. Acho que só. Maranguape agora também, né? Maranguape? É, né? É. Maranguape também, olha só que show. Isso aqui é pro meu parceiro Gilmac, presente do Fernando. Um abraço, Fernando, e toda a rapaziada que faz aí a F. Obrigado, velho. Aí é top. E aí, Joy, vamos lá, pra gente finalizar seus comentários finais aí, perguntas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a sua visão sobre a formação de atletas no Brasil hoje em dia, né? Essa questão da categoria de base, a visão que você tem sobre isso. Joyce, eu falo muito aos meninos. Como eu estou num profissional e eu tenho que contratar já, né, para jogar, outro... Como é que eu posso te falar? Eu preciso para uma competição, então, né, a base, ela, para mim, nesse momento, ela fica um pouco... Sim. Não que fique esquecida, lógico que eu vou buscando, vou vendo quem está se destacando. Mas a gente, nos cursos que a gente faz também, a gente vai vendo, vai conhecendo também como é que é os processos. Hoje a base, ela praticamente, depois do 15 ali, ela é praticamente um profissional. O que eu acho, eu estou falando que o Gilmac acha, o Gilmac está achando. Porque, assim, há um cuidado muito grande com os atletas, que é importante. Porém, eu acho que mima muito. Eu estou falando com o Gilmar, que eu fui jogador. Entendeu? Eu acho que tá... lógico que hoje... Eu estava falando até agora do menino do esporte, com 15 anos, o menino está jogando. Então, uma máquina, aquele menino ali vai ser... né, o volante do esporte. De esporte, o que foi convocado agora para a seleção brasileira. Joga demais, joga demais. Sim, joga muito. Eu vi o jogo dele, fiquei impressionado. Só que a base nossa, a movimentação ela é diferente, aquele menino, entendeu? E assim, Joyce, eu gosto da base. Eu acho que tem esse do Fortaleza, a gente fez até um amistoso antes da Copa antes da Copinha, que a gente fez um amistoso contra eles.
meninos bons, até o que subiram, eu vi aquele zagueiro, gostei demais. O canhoto, eu esqueci. Mancha, o Canela e o zagueiro... Só um nome massa. Tá, vai falando aí que eu vou lembrar aqui. Lembra, não, Adriano? Os 3 que subiram... O zagueiro é o Mancha, zagueiro né? é o Mancha, muito bom. Canhoto, muito bom. Gostei muito, bom gostei muito também. Então, assim, é um nível muito diferente do meu tempo, entendeu? Sim. Assim, que, lógico, cuidados são muito grandes com eles. Valores muito bons também, esses meninos recebem valores muito bons. Então, Sim, assim, sim. se falando de para Fortaleza, para Ceará, que estão na Série A, muito bom. Muito bom mesmo. Só que, assim, eu te falar porque com propriedade. Se eu pegar um menino desse no meu tempo que tu tá no Fortaleza, não tá jogando, vamos pra cá, pro Maracanã, o cara ia. Lá eu vou jogar. Lá eu vou jogar, e eu vou ter espaço e tudo, vou emprestar, depois eu volto com mais, né, com mais cancha e tal. Só que hoje não vai, entendeu? Não vai. Você fala, não vai mesmo. Não vai não, o empresário não deixa aí, o cara não deixa aí. É para maturar mais, vai ficar aqui. Porque, assim, eu vejo hoje a base sub-20 já é profissional, praticamente. Entendeu? Então, eu não vejo mais como base. Mas chegou no sub-20, se ele não subiu ali, se ele não jogar, meu irmão, é meio que difícil ele ter uma carreira, seguindo a carreira, porque ele está sendo tratado num nível muito acima. E, às vezes, a realidade do futebol, ela não é... a gente tem dados aí... dados no Brasil que são poucos ali que chegam lá em cima, se mantêm, entendeu? Sim. E assim, a maioria é salário baixo, é clubes com dificuldade. Será que esse menino está propício a passar por isso? 89% dos atletas profissionais recebem menos de 10 mil reais. Entendeu? Sim. Então, assim, será que ele quer abraçar esse... não deu aqui no Fortaleza, um exemplo. Estou dando Fortaleza como exemplo. Não deu no Fortaleza, eu vou conseguir jogar... Eu vou pro Maracanã, eu vou pro Iguatu, eu vou pro Ferroviário, né? O Ferroviário até um pouco até melhor. Eu vou conseguir receber esse salário, vou conseguir jogar. Às vezes ele desmotiva, entendeu? Sim. Às vezes ele cria uma expectativa muito alta nesses meninos, que eu acho que é válido. Porém, a gente sabe que são poucos. Os dados mostram aí que são poucos que chegam no profissional e se mantêm e seguem uma carreira brilhante. Realmente. Né? Eu acho que é muito bom porque as estruturas são outras. Eu vi bases horríveis. Hoje as bases Fortaleza e Ceará são perfeitas. Floresta, Tirol também. Sim. Os clubes são organizados. E isso tem que ser. Eu acho que essa organização tem que ter. Porém, esse cuidado com os atletas, eu acho que os empresários também, às vezes, não é nem o clube, é os empresários que às vezes que botam tanto coisa na cabeça do menino que às vezes, quando não acontece, frustram. Entendeu? Sim. O clube não, porque o clube é profissional, né? Eu tiro até o clube um pouco de lado. Às vezes o empresário acha que... Nem acha. Ele fala tanto que o atleta dele é muito bom que quando dá errado, o menino se frustra, entendeu? É isso que tem que tomar cuidado com essas coisas. Porém, a base do Fortaleza é perfeita. 5 refeições, psicólogo, Sim. professor, tudo. Então, ali a gente vai treinar lá às vezes, é um mundo ali. Né? E muito bom. Isso aí, meu irmão, cabe a esses meninos aproveitarem, né? Porém, nem todos aproveitam da melhor maneira. Entendeu? Mas eu gosto nesse ponto. Tem pontos que eu não concordo muito porque eu acho que precisaria falar mais a realidade também. Que às vezes, eu acho que nem o clube falar, é o empresário mesmo do atleta. Pô, se você não jogar aqui, o futebol não é assim. Eu acho que você tem que ir por um lado que convença não, que explique a ele que o futebol não é tão fácil. Porque se sair na base do sub-20, aí se tiver muitos que vai só caindo, daqui a pouco, 2 anos não é mais nem jogador. Sim. Entendeu? É isso que fica ruim. Às vezes é um puta jogador. Talvez não tenha o potencial de estar no Fortaleza, no time principal. Mas ele tem potencial de estar em outro clube e jogar, entendeu? E seguir carreira. Entendeu? Não pode frustrar o menino também, o atleta na base. Então, assim, base eu gosto mais de assistir, de ver. Eu não trabalhei ainda no base, que na minha função aí eu posso trabalhar, que é normal. Sim. Entendeu? Porém, assim, eu acredito muito que os empresários acabam
atrapalhando mais do que ajudando. Nesse ponto que eu tô falando. Porém, as bases são perfeitas hoje de dar condição, de dar estrutura, de dar salário legal aos atletas, aos meninos desse aí. Porém, os empresários acabam atrapalhando, às vezes, o processo. Cara, e no Maracanã? Maracanã que tem feito um trabalho legal nos últimos anos, em especial com a manutenção da parte técnica, a comissão técnica. Eu acho isso fundamental, você manter a sua equipe. Por exemplo, o Iguatu fez um trabalho magnífico mantendo lá o Washington Luiz por um tempo, né? E agora o Maracanã também tenta manter, agora com o Júnior Cearense mais uma vez. Fala pra gente essa estrutura do Maracanã, o momento do Maracanã, a expectativa do Maracanã para a temporada, enfim. Cara, é que você falou de manutenção, de manter a comissão técnica. Eu acho que isso é importante pra caramba, muito importante, principalmente com o Júnior, que já conhece lá, tá lá desde quando da terceira divisão. Então, o cara que literalmente conhece o clube, conhece o jeito de jogar. Esse ano, na minha chegada, a gente mantivemos alguns atletas, lógico, 4, 5 atletas do ano passado, né? Eu trouxe mais outros, né? Outros atletas até que não tinham jogado aqui ainda, mas no perfil dele, né? No perfil do Júnior, no perfil que eu sei que ele gosta. E a expectativa é muito boa, porque tivemos pré-Nordeste, fomos bem, né? Passamos pelos ABC, acabamos saindo para o CSA, pro detalhe de futebol. Né? Mas se você for comparar as proporções bem distantes também, né? O CSA, que é um clube mais que centenário, se eu não me engano. Mas é um clube... E foi um jogo bem de igual para igual. Jogo igual para igual. Verdade. Né? E estamos aí no Cearense, conseguimos nossa classificação, né? Vamos disputar aí contra o Horizonte as quartas de finais. E a expectativa é melhor, cara. Lá é um clube bom de trabalhar, rapaziada muito boa, diretoria, tem o Paulinho... O secretário de esporte é um cara que está diretamente ligado ao presidente, César. Ao Maurício, que é o vice-presidente, que está literalmente ligado comigo para a gente organizar. Não falta o suporte da prefeitura, não falta o suporte principal, que é o René Neto, que é o René, que a gente tá lá por conta do Maracanã, existe hoje. A grande parcela é ele, que é o cara que gosta do clube, é vereador, né, em Fortaleza, mas é um cara que ama o clube, que está lá todos os dias não está todos os dias porque pelo trabalho, mas está lá sempre dando nosso suporte maior, que é principalmente a parte financeira, que um clube não roda sem a parte financeira. E o prefeito, né, que dá todo o apoio, né? O prefeito dá todo o apoio, então fica até mais fácil da gente trabalhar, né? Logicamente, tem aí as cotas das Copa do Brasil, então isso é a Série D, então isso é importante também. É importante do bom trabalho desses clubes que colocam um valor bom para o clube para se manter, né? Isso é importante para a gente, principalmente para mim, chegar no clube e conseguir esses objetivos para os anos seguintes é muito importante, né? Para minha função, né? E também vamos para essa batalha contra o Horizonte, dois jogos difíceis, né? Então, se Deus quiser conseguir o objetivo para ir para a semifinal, conseguindo chegar na semifinal, já dá o calendário já para o ano que vem, que é Série D, né? Lógico que a gente vai brigar para subir na Série D esse ano, né? Vamos brigar para subir, mas conseguindo também já botar o calendário para o ano que vem, pré-Nordeste, Copa do Brasil, isso é gratificante. Sensacional. Vamos embora? Bora. Tem mais perguntas? Se tiver, pode ficar à vontade. Então, a gente agradece aqui de coração. Agradeço a ti, primeiramente, que tu é fera demais, jornalista de qualidade, está sempre com a gente, compartilhando e contribuindo com muito conteúdo. O Joyce é uma revelação do jornalismo esportivo em nosso estado. E o Gilmar, que também recebe aqui o meu agradecimento, né, por estar com a gente. Torço pra caramba por vocês. Obrigado. Acho muito legal esse trabalho que é feito por Tirol, Maracanã, Floresta. Essas equipes que não estão diretamente nos holofotes, mas que a gente entende a necessidade, a importância dessas equipes. E que hoje, assim, outros locais fora do estado do Ceará conhecem, né? Porque acho que antigamente só existia Ceará e Fortaleza, hoje não. Isso, legal. bom. Então, meu irmão, muito obrigado, de verdade. Cara, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. O Maracanã está aberto lá, as portas também, quiserem conhecer, né? E é só dar um toque pra gente. Eu acho que é importante pra caramba isso aí.
Eu acho que, graças a Deus, os times grandes aqui na Série A, isso é importante também, eleva o nosso nível. Sim. Né? E eleva também a nossa responsabilidade de montar times bons, de organização, que um puxa o outro, né? Isso aí é fato, um puxa o outro. Então a gente também tem que se profissionalizar cada vez mais, os times pequenos, tanto nós como Maracanã, Iguatu, que eu posso falar que eu trabalhei na Horizonte e tudo. São clubes que têm que se profissionalizar mesmo para alcançar os objetivos, né, que tem aí dentro do futebol. Então, não tem espelho melhor do que os nossos times da Série A. Eu acho que isso é importante para nós. Ok, Deus abençoe. Valeu, rapaziada da técnica, amém. muito obrigado. E você que está nos acompanhando no YouTube, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o seu like, não custa, hypa esse vídeo, afinal de contas o cara é show de bola, então hypa esse vídeo, compartilha com todo mundo e não esquece também, estamos no Spotify com alguns episódios do podcast Maestros da Bola, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.